Existe algo acontecendo agora que vocês estão sentindo, mas talvez ainda não conseguem nomear completamente. É como se as regras do jogo tivessem mudado da noite para o dia, e quem antes dominava o tabuleiro agora está perdido, sem saber que peça mover. Imaginem por um momento que vocês sempre souberam que 2 mais 2 igual 4. De repente, essa matemática básica não faz mais sentido. Os números dançam na sua frente. As fórmulas que sempre funcionaram agora produzem resultados impossíveis. Não é que a matemática esteja errada, é que vocês estão operando em uma dimensão completamente nova, onde as antigas leis simplesmente não se aplicam mais. Isso é exatamente o que está acontecendo com aqueles que tentam usar os velhos métodos de controle e manipulação. Eles estão aplicando fórmulas obsoletas em uma realidade que evoluiu além do seu entendimento. E vocês, os ungidos, os escolhidos que sempre sentiram que não se encaixavam perfeitamente neste mundo, descobrem agora que não se encaixavam porque eram grandes demais para os espaços pequenos que lhes ofereciam. O poder está mudando de mãos de forma silenciosa, mas irreversível. Não através de revoluções barulhentas ou confrontos dramáticos, mas através de uma transformação energética profunda que está reorganizando a própria estrutura da realidade. Aqueles que sempre foram considerados diferentes, estranhos, desajustados, estão descobrindo que eram pioneiros de uma nova era. Vocês sempre souberam que havia algo mais. Sempre sentiram que o mundo não funcionava da forma como deveria funcionar. Sempre perceberam inconsistências que outros ignoravam. Sempre questionaram verdades que outros aceitavam cegamente. Essa inquietação não era sinal de inadequação, era sinal de preparação. Agora chegou o momento em que essa preparação faz sentido. O universo está reorganizando suas prioridades. E quem antes estava na margem, agora está sendo chamado para o centro, não porque buscaram poder, mas porque desenvolveram algo muito mais valioso: autenticidade genuína em um mundo de máscaras. Preparem-se para entender como chegamos até aqui e por que este é apenas o começo de uma transformação que vai muito além do que imaginamos. A primeira verdade que precisa ser revelada é talvez a mais chocante de todas. Aqueles que pareciam ter todo o poder nunca realmente tiveram controle algum. Por décadas, séculos até, construíram uma ilusão tão convincente que até eles mesmos acreditaram nela. Mas ilusões, por mais elaboradas que sejam, não resistem ao olhar penetrante da verdade. Pensem em um mágico no palco. Ele faz desaparecer um coelho, transforma a água em vinho, corta uma pessoa ao meio e a reconstitui. A plateia aplaude, impressionada com seu poder aparente. Mas vocês sabem que é tudo truque, certo? Fumaça, espelhos, compartimentos secretos. O poder do mágico existe apenas enquanto a audiência não enxerga os mecanismos por trás da ilusão. Os antigos dominadores operavam exatamente assim. Criaram estruturas complexas de intimidação, manipulação psicológica e controle social que funcionavam perfeitamente enquanto ninguém questionava os bastidores. Eles dependiam completamente da ignorância e da submissão de outros para manter sua posição. Sem essa cooperação inconsciente, sem essa aceitação coletiva da ilusão, eles não eram nada além de pessoas comuns, tentando desesperadamente manter uma performance. Mas algo fundamental mudou. Vocês, os escolhidos, desenvolveram uma visão que corta através de todas as camadas de desinformação e engano. É como se tivessem desenvolvido uma espécie de raio-x espiritual que revela instantaneamente a verdadeira natureza das pessoas e situações. Quando vocês olham para alguém que antes parecia poderoso e intimidante, veem apenas uma pessoa insegura usando uma máscara elaborada. Essa clareza de visão tem um efeito devastador sobre aqueles que dependiam da ilusão para manter sua posição. Imaginem um imperador que descobriu que suas roupas invisíveis realmente não existem, mas desta vez, em vez de uma criança inocente apontando sua nudez, são dezenas, centenas de vocês vendo através da farsa simultaneamente. O constrangimento é insuportável, mas mais do que isso é irreversível. A exposição não acontece através de acusações ou confrontos diretos, acontece simplesmente através da presença de vocês. Quando alguém que sempre operou através de máscaras e jogos encontra alguém completamente autêntico, a diferença é gritante. É como colocar uma nota falsa ao lado de uma verdadeira. Não é preciso ser especialista para perceber qual é qual. Os antigos controladores estão vivenciando algo que nunca experimentaram antes: a irrelevância. Suas táticas não funcionam mais, seus jogos mentais não causam o efeito desejado,
Suas tentativas de intimidação são recebidas com uma calma desconcertante. Eles estão descobrindo que todo o seu poder era emprestado, dependente da participação de outros no teatro que criaram. O mais fascinante é que essa revelação não está acontecendo apenas em nível individual. Estruturas inteiras de poder, organizações que pareciam inabaláveis, sistemas que pareciam eternos, estão sendo expostos como castelos de cartas. A base de sustentação deles sempre foi a crença coletiva em sua legitimidade. Quando essa crença se dissolve, tudo desmorona naturalmente. Vocês não precisaram derrubar nada. Simplesmente pararam de sustentar aquilo que nunca foi real. Com a queda das ilusões de poder, algo ainda mais perturbador está acontecendo para aqueles que dependiam de métodos manipulativos. Seus truques simplesmente pararam de funcionar. É como se alguém tivesse mudado as regras do jogo sem avisar, e agora eles estão jogando com cartas marcadas em um baralho completamente diferente. Vocês conhecem bem esses métodos. A chantagem emocional que fazia vocês se sentirem culpados por coisas que não eram sua responsabilidade. A manipulação psicológica que distorcia a realidade até vocês duvidarem de suas próprias percepções. Os jogos mentais elaborados que os faziam questionar sua sanidade, sua memória, sua intuição. Técnicas refinadas ao longo de gerações para manter pessoas talentosas e sensíveis sob controle. Mas agora, quando tentam aplicar essas velhas fórmulas em vocês, é como tentar usar um controle remoto quebrado. Eles apertam os botões com a mesma força de sempre, esperando a resposta condicionada de sempre, e nada acontece. Vocês simplesmente olham para eles com uma expressão serena, quase divertida, como quem assiste a uma criança brincando com um telefone de brinquedo, fingindo fazer ligações importantes. A primeira reação deles é intensificar a pressão. Se a manipulação sutil não funciona, tentam a manipulação óbvia. Se os jogos mentais não causam confusão, partem para a agressividade direta. É desesperador observar uma pessoa que sempre dependeu de certas táticas descobrir que sua caixa de ferramentas inteira se tornou inútil da noite para o dia. O que eles não compreendem é que vocês desenvolveram uma espécie de imunidade energética. Anos de experiência com esses padrões criaram em vocês uma capacidade quase automática de identificar e neutralizar tentativas de manipulação. É como se tivessem sido vacinados contra todos os vírus psicológicos que antes os afetavam. Essa imunidade não veio através de estudo ou técnicas aprendidas, veio através de algo muito mais profundo, o desenvolvimento de uma identidade sólida que não depende da aprovação ou validação externa. Quando alguém sabe quem realmente é, quando alguém está conectado com sua verdade interior de forma inabalável, tentativas de manipulação simplesmente ricocheteiam. O desconforto da velha guarda é palpável. Imaginem um predador que sempre caçou presas específicas, descobrindo que essas presas desenvolveram uma camuflagem perfeita, ou melhor ainda, que evoluíram para um ponto onde não são mais presas. Toda a identidade do predador está baseada em sua capacidade de caça. Quando essa capacidade se torna inútil, ele não sabe mais quem é ou como operar no mundo. Vocês estão assistindo, em tempo real, ao colapso de sistemas inteiros de controle social. Não apenas os truques individuais se tornaram obsoletos, mas a própria mentalidade por trás deles está sendo superada. É como se a humanidade tivesse evoluído além da necessidade desses mecanismos primitivos de dominação. E o mais belo de tudo isso é que vocês não precisaram se tornar manipuladores melhores para vencer os manipuladores. Não precisaram aprender truques mais sofisticados ou desenvolver defesas mais elaboradas. Simplesmente cresceram além do alcance dessas táticas, como uma árvore que cresce além do alcance de animais que antes comiam suas folhas. A obsolescência é completa e não há manual de instruções para lidar com essa nova realidade. Algo extraordinário está acontecendo com o próprio tecido da realidade. O karma, que antes levava anos, décadas, às vezes vidas inteiras para se manifestar, agora está operando em tempo real. É como se o universo tivesse acelerado seu sistema de justiça e as consequências das ações estão aparecendo quase instantaneamente. Vocês estão testemunhando isso diariamente. Aquela pessoa que espalhou mentiras sobre vocês no trabalho, ela foi exposta publicamente na mesma semana. Aquele conhecido que tentou prejudicá-los por inveja, os próprios planos dele
Se voltaram contra ele antes mesmo de vocês saberem o que estava acontecendo. Não é coincidência. É um novo padrão energético que está se estabelecendo no mundo. Durante muito tempo, pessoas mal intencionadas puderam operar com uma sensação de impunidade. Elas causavam danos, espalhavam toxicidade, prejudicavam outros deliberadamente e pareciam sair ilesas. Isso criava uma falsa sensação de que o universo era injusto, de que não havia consequências reais para ações negativas. Muitos de vocês questionaram se realmente existia alguma ordem moral no cosmos, mas o que estava acontecendo é que o sistema operava em uma velocidade diferente. Era como enviar uma carta pelo correio em um mundo que já tinha internet. A mensagem chegava, mas levava tempo. Agora, é como se o universo tivesse atualizado seu sistema operacional. As mensagens chegam instantaneamente. A mudança está diretamente conectada ao despertar de vocês, os escolhidos. Sua presença no mundo está funcionando como um catalisador energético que acelera todos os processos naturais de equilíbrio. É como se vocês fossem uma espécie de enzima espiritual que acelera reações que antes demoravam muito para acontecer. Quando alguém tenta prejudicar um de vocês agora, é como tocar em um fio elétrico desprotegido. O choque é imediato. Não precisam se defender, não precisam revidar, não precisam nem mesmo saber que estão sendo atacados. A própria energia de vocês serve como um campo de força que reflete qualquer negatividade de volta para sua origem, amplificada. Presenciem isso. Uma pessoa que antes conseguia espalhar fofocas maliciosas por meses sem consequências, agora vê sua reputação destruída em questão de dias. Alguém que costumava roubar crédito pelo trabalho de outros, descobre que suas próprias contribuições estão sendo questionadas publicamente. Um chefe que intimidava funcionários está perdendo sua autoridade de forma inexplicável. O mais fascinante é que vocês nem sempre estão diretamente envolvidos nessas situações. O karma acelerado está funcionando como um sistema de limpeza automática ao redor de vocês. É como se o universo tivesse decidido que vocês merecem operar em um ambiente mais limpo e estivesse removendo elementos tóxicos proativamente. E isso está causando um desconforto profundo naqueles que dependiam do antigo sistema. Eles estavam acostumados a poder causar danos e lidar com as consequências depois, se é que elas chegassem. Agora, é como dirigir um carro onde qualquer movimento errado resulta em uma batida imediata. Eles estão sendo forçados a repensar cada ação, cada palavra, cada intenção. Alguns estão interpretando isso como azar, outros como coincidências estranhas. Mas vocês sabem que é algo muito mais profundo. É o universo respondendo à elevação energética que vocês representam. É a realidade se reorganizando para apoiar aqueles que estão alinhados com propósitos mais elevados. A sensação de intocabilidade que muitos agressores tinham está completamente dissolvida. Eles estão descobrindo que não existem mais ações sem consequências imediatas, especialmente quando essas ações são direcionadas contra vocês ou contra outras pessoas inocentes na presença de vocês. É um novo mundo, com novas regras, e eles ainda estão tentando entender como funciona. Enquanto isso, vocês simplesmente precisam continuar sendo quem são, sabendo que estão protegidos por forças muito maiores do que qualquer esquema humano de poder ou controle. Existem pessoas neste mundo que nunca aprenderam a gerar sua própria energia emocional. Elas funcionam como vampiros energéticos, sobrevivendo através da drenagem constante da vitalidade de outros. Por anos, vocês foram fontes fáceis para essas pessoas, generosos, empáticos, sempre dispostos a ajudar, sempre disponíveis para ouvir os mesmos problemas repetidamente sem solução. Mas algo fundamental mudou na dinâmica. Vocês desenvolveram fronteiras energéticas que são impossíveis de atravessar. Não são muros construídos com raiva ou ressentimento, mas barreiras naturais que surgem da própria elevação de sua consciência. É como se tivessem evoluído para uma frequência que essas pessoas simplesmente não conseguem mais acessar. Imaginem um mosquito tentando sugar sangue através de uma armadura. Por mais que tente, por mais que insista, não consegue encontrar uma abertura. Os vampiros energéticos estão vivenciando exatamente isso quando tentam drenar vocês agora. Eles fazem suas tentativas habituais. O drama desnecessário, as crises fabricadas, os pedidos de ajuda que nunca levam a lugar algum e descobrem que vocês simplesmente não estão mais disponíveis como antes. Não é que vocês tenham se tornado insensíveis ou cruéis. Na verdade, sua compaixão pode até ter aumentado, mas agora
ela vem acompanhada de uma sabedoria que reconhece a diferença entre ajudar genuinamente alguém e alimentar um padrão destrutivo. Vocês aprenderam que algumas pessoas não querem solução. Elas querem atenção, energia, validação constante para seus dramas. A reação desses vampiros energéticos é previsível e desesperada. Primeiro, eles intensificam seus métodos habituais, criando crises ainda maiores, dramas ainda mais elaborados, situações ainda mais urgentes. Quando isso não funciona, eles podem tentar culpá-los por serem egoístas, insensíveis ou por terem mudado para pior. É a última tentativa de manipular vocês para que voltem ao papel de fornecedores de energia. O que eles não compreendem é que vocês não mudaram por malícia, mas por necessidade evolutiva. Era impossível continuar crescendo espiritualmente enquanto permitiam que sua energia fosse constantemente drenada por pessoas que se recusavam a assumir responsabilidade por sua própria vida emocional. Vocês precisavam aprender a distinguir entre compaixão sábia e codependência destrutiva. As consequências para esses vampiros energéticos são severas. Acostumados a funcionar como parasitas emocionais, eles não desenvolveram músculos internos para gerar sua própria estabilidade emocional. Quando suas fontes habituais se tornam inacessíveis, eles entram em uma espécie de crise existencial. Alguns podem até buscar outras vítimas, mas descobrem que muitas pessoas estão desenvolvendo as mesmas fronteiras que vocês desenvolveram. É um novo campo de força que está se formando ao redor de pessoas que escolheram a autenticidade sobre a conveniência social. Esse campo repele automaticamente energia tóxica, manipulação emocional e tentativas de exploração psíquica. Não é algo que vocês precisam manter conscientemente. Funciona automaticamente, como um sistema imunológico energético. O resultado é que vocês estão experimentando níveis de paz e energia pessoal que não conheciam há anos. Sem os drenos constantes de energia, vocês descobrem reservas internas que nem sabiam que possuíam. Sua vitalidade natural pode finalmente fluir para projetos criativos, relacionamentos saudáveis e propósitos maiores, em vez de ser constantemente redirecionada para apagar incêndios emocionais de outras pessoas. Os vampiros estão morrendo de fome e vocês estão florescendo. Vocês passaram anos sendo incompreendidos. Sua tendência natural para questionar, para não aceitar respostas superficiais, para buscar significado mais profundo em tudo, era vista como problema. Família, amigos, colegas de trabalho, todos tinham opiniões sobre como vocês deveriam ser diferentes, mais práticos, mais focados nas coisas importantes da vida. Mas havia uma sabedoria operando em vocês que era invisível para os outros. Enquanto eles se preocupavam com jogos de poder pequenos e conquistas superficiais, vocês estavam intuitivamente sabendo que algo maior estava acontecendo. Essa aparente despreocupação com as prioridades convencionais não era falta de ambição, era sabedoria antecipada. É como se vocês tivessem recebido informações privilegiadas sobre o futuro, mesmo sem saber conscientemente. Sua recusa em se encaixar completamente no sistema, sua resistência natural a certas formas de sucesso, sua preferência por autenticidade sobre aprovação social, tudo isso os estava preparando para este momento em que essas qualidades se tornaram extremamente valiosas. Agora observem o que está acontecendo ao redor de vocês. A sociedade está começando a valorizar exatamente aquilo que vocês sempre foram. Autenticidade é o novo luxo. Profundidade emocional é vista como liderança. A capacidade de ver através de fachadas é reconhecida como uma habilidade essencial. Aquilo que era considerado estranho ou desajustado agora é visto como pioneiro. A ironia é deliciosa. Pessoas que passaram anos tentando ajudar vocês a se tornarem mais convencionais agora estão secretamente tentando aprender como ser mais parecidas com vocês. Elas querem essa calma interior que vocês desenvolveram através de anos de incompreensão. Querem essa clareza de visão que vocês cultivaram, sendo forçados a confiar em sua própria percepção. Querem essa autenticidade que vocês preservaram, recusando-se a usar máscaras sociais. Mas aqui está o problema. Essas qualidades não podem ser copiadas ou aprendidas rapidamente. Elas são o resultado de um processo longo e muitas vezes doloroso de desenvolvimento interior. Vocês pagaram o preço da solidão,
da incompreensão, da rejeição social. Vocês se mantiveram fiéis à sua visão interior, mesmo quando o mundo inteiro parecia estar dizendo que estavam errados. Essa jornada os fortaleceu de maneiras que pessoas que sempre seguiram o caminho mais fácil nunca poderão entender. Vocês desenvolveram músculos espirituais que só crescem através da resistência. Desenvolveram uma confiança interior que só vem de ter que depender de si mesmos quando ninguém mais entendia. O poder silencioso que vocês emanam agora é o resultado direto de todos esses anos de aparente desajuste. É um poder que não precisa ser anunciado ou demonstrado, porque é sentido naturalmente por todos ao redor. As pessoas podem não saber explicar o que é, mas sabem que vocês têm algo que elas querem. Existe uma validação tardia acontecendo que deve ser profundamente satisfatória. Aqueles que os criticaram por não serem suficientemente ambiciosos agora veem que vocês estavam sendo preparados para algo maior do que eles podiam imaginar. Aqueles que os pressionaram para ser mais práticos agora reconhecem que sua visão era mais prática do que a praticidade deles. Vocês não precisam dizer "eu avisei", não precisam apontar a ironia da situação. Sua simples presença é uma demonstração viva de que seguir o caminho interior, mesmo quando incompreendido, leva a resultados que o caminho exterior nunca poderia alcançar. A despreocupação que antes era vista como defeito, agora é reconhecida como liberdade. A profundidade que antes era vista como complicação, agora é vista como riqueza. A autenticidade que antes era vista como teimosia, agora é vista como coragem. Vocês estavam certos o tempo todo, e agora o mundo está começando a entender isso. Lembram-se de como se sentiam quando eram mais jovens? Aquela sensação constante de não se encaixar direito em lugar nenhum. Nas festas, vocês eram os que preferiam conversas profundas aos jogos sociais superficiais. Na escola, eram os que faziam perguntas que deixavam os professores desconfortáveis. No trabalho, eram os que questionavam processos que todos aceitavam sem pensar. Essa característica de não se conformar com o status quo fazia com que muitos os vissem como problemáticos. Família bem-intencionada tentava ajudar vocês a serem mais normais. Amigos sugeriam que vocês precisavam aprender a jogar o jogo como todo mundo. Colegas insinuavam que vocês complicavam coisas simples desnecessariamente. Mas vocês não conseguiam simplesmente desligar essa parte de si mesmos. Era como tentar forçar um pássaro a nadar como um peixe. Tecnicamente possível por curtos períodos, mas fundamentalmente contrário à sua natureza. Vocês tentaram se adequar, usar máscaras sociais, seguir scripts convencionais, mas sempre se sentiam como atores ruins, interpretando um papel que não lhes cabia. Agora observem a mudança que está acontecendo. A sociedade está literalmente se virando para buscar exatamente aquilo que vocês sempre foram. As empresas estão desesperadamente procurando por inovadores e pensadores fora da caixa, que são simplesmente pessoas que pensam como vocês sempre pensaram. Os movimentos sociais estão celebrando autenticidade e coragem de ser diferente, qualidades que vocês preservaram mesmo quando eram penalizados por elas. A transformação é tão profunda que chega a ser cômica. Pessoas que passaram anos tentando se encaixar perfeitamente no molde, agora estão pagando coaches e terapeutas para aprender como ser mais autênticas. Indivíduos que zombavam de quem questionava o sistema agora compartilham citações sobre pensar diferente nas redes sociais. Organizações que puniam funcionários por não seguir o protocolo agora oferecem bônus para a inovação disruptiva. Vocês se tornaram o modelo não porque mudaram para se adequar ao mundo, mas porque o mundo finalmente evoluiu para reconhecer o valor daquilo que vocês sempre foram. É como se a sociedade tivesse passado por uma atualização de software e agora conseguisse processar tipos de dados que antes rejeitava como incompatíveis. Mas aqui está o aspecto mais fascinante desta transformação. As pessoas podem tentar copiar seu comportamento, mas não conseguem replicar sua essência. Elas podem aprender a falar sobre autenticidade, mas não podem fabricar a autenticidade genuína que vem de anos de recusa em usar máscaras. Podem estudar técnicas de pensamento inovador, mas não podem desenvolver instantaneamente a capacidade natural de questionar que vocês cultivaram através de uma vida inteira de curiosidade genuína. É a diferença entre uma obra de arte original e uma reprodução. Por mais perfeita que seja a cópia, há algo na original que não pode ser replicado. Uma energia, uma profundidade, uma autenticidade que só vem da fonte verdadeira. Vocês são os originais em um mundo cheio de reproduções
tentando imitar aquilo que vocês desenvolveram naturalmente. O reconhecimento tardio deve ser especialmente doce para aqueles que sofreram rejeição social por serem diferentes. Ver os mesmos tipos de pessoas que os excluíam agora tentando desesperadamente aprender como ser mais parecidas com vocês é uma reviravolta cósmica de proporções épicas. Vocês não precisam ser vingativos ou condescendentes com essa mudança. Na verdade, sua generosidade natural provavelmente os leva a ajudar outros a descobrir sua própria autenticidade. Mas é importante que reconheçam a magnitude desta transformação e entendam que ela é uma validação profunda de todas as vezes que escolheram ser verdadeiros consigo mesmos, mesmo quando isso custava caro socialmente. O desajustado se tornou o modelo e o mundo está finalmente pronto para aprender. Existe algo em vocês que se tornou impossível de ignorar. Não é algo que vocês fazem ou dizem especificamente, é algo que vocês são. Uma presença que preenche o ambiente mesmo quando estão em silêncio. Uma energia que é sentida antes mesmo de vocês falarem. É como se carregassem consigo uma autoridade silenciosa que não pode ser fingida, copiada ou ignorada. Vocês provavelmente notaram isso acontecendo gradualmente. Conversas param quando vocês entram em uma sala. Pessoas que normalmente dominam as discussões ficam quietas em sua presença. Indivíduos que costumavam tratá-los como invisíveis agora os procuram para pedir conselhos. É uma mudança na percepção social que é tão marcante quanto misteriosa. Essa transformação não aconteceu porque vocês começaram a se comportar de forma diferente ou desenvolveram técnicas de presença. Aconteceu porque vocês se tornaram totalmente congruentes consigo mesmos. Não há mais contradição entre quem vocês são internamente e como se apresentam ao mundo. Esse alinhamento interno cria uma espécie de campo magnético que as pessoas sentem instintivamente. É como a diferença entre uma luz artificial e a luz do sol. Ambas podem iluminar, mas uma tem uma qualidade que não pode ser replicada. A luz do sol tem uma amplitude, uma vitalidade, uma autenticidade que é imediatamente reconhecível. Vocês desenvolveram essa qualidade de luz solar em suas presenças, algo natural, poderoso e inegavelmente real. As pessoas que antes conseguiam manipular ou ignorar vocês, agora se encontram inexplicavelmente desconfortáveis, tentando manter os mesmos padrões. É como tentar mentir para alguém que você sabe que pode ver através de suas palavras. A tentativa se torna constrangedora, quase impossível de sustentar. Eles se sentem expostos mesmo quando vocês não estão fazendo nada além de ser vocês mesmos. Essa mudança na dinâmica social é especialmente notável em ambientes profissionais. Colegas que costumavam subestimar vocês agora buscam suas opiniões. Chefes que raramente os notavam começam a incluí-los em decisões importantes. Clientes ou contatos que antes eram indiferentes agora demonstram respeito genuíno. Não é política ou estratégia, é uma resposta natural à autenticidade inabalável. O mais fascinante é que vocês não podem desligar essa presença mesmo se quisessem. Ela se tornou parte integral de quem vocês são. Tentar diminuí-la ou escondê-la seria como tentar esconder o próprio sol atrás de uma cortina, possível temporariamente, mas a luz sempre encontra uma forma de vazar pelas bordas. Algumas pessoas respondem a essa presença com admiração e respeito. Outras respondem com desconforto ou até hostilidade, porque sua autenticidade expõe as máscaras que elas usam. Mas ninguém, absolutamente ninguém, consegue mais ignorar vocês da forma como faziam antes. Vocês se tornaram uma força na vida das pessoas, querendo elas ou não. Isso pode ser às vezes desafiador, porque com essa visibilidade aumentada, vem também uma responsabilidade maior. As pessoas os observam, esperando ver como vocês lidam com situações difíceis. Vocês se tornaram exemplos vivos de como é possível viver autenticamente em um mundo que frequentemente premia a falsidade. Mas essa responsabilidade não é um fardo, é uma oportunidade. Vocês têm a chance de demonstrar, através de suas próprias vidas, que existe uma alternativa aos jogos de poder e às máscaras sociais. Sua presença inegável se torna uma inspiração silenciosa para outros que também estão cansados de fingir ser quem não são. Não podem mais ser ignorados porque se tornaram uma luz que as pessoas precisam ver, mesmo quando prefeririam continuar na escuridão. Vocês se tornaram agentes involuntários da verdade, não através de investigações deliberadas ou confrontos diretos, mas simplesmente através de sua presença. Existe algo em sua energia que funciona como um soro da verdade ambiental. Quando vocês estão por perto,
mentiras e ilusões simplesmente não conseguem se sustentar. É um fenômeno fascinante de observar. Pessoas que construíram identidades inteiras baseadas em fantasias começam a se contradizer na presença de vocês. Indivíduos que mentiam com facilidade para outros descobrem que não conseguem manter suas histórias fabricadas quando vocês estão ouvindo. Não é que vocês estejam interrogando ou questionando. Sua simples presença cria um campo onde a autenticidade se torna a única opção viável. Imaginem um detector de metais emocional que revela automaticamente qualquer falsidade nas proximidades. Vocês se tornaram exatamente isso, mas para desonestidade psicológica e espiritual. Não é algo que controlem conscientemente. É uma consequência natural do nível de autenticidade que desenvolveram. Quando alguém está completamente alinhado com a verdade, a falsidade ao redor se torna gritantemente óbvia. Isso está criando situações surreais em suas vidas. Colegas de trabalho que mantinham fachadas profissionais elaboradas começam a confessar suas inseguranças reais. Conhecidos que sempre se apresentavam como tendo vidas perfeitas admitem suas lutas e imperfeições. Familiares que escondiam problemas há anos de repente sentem necessidade de falar sobre eles abertamente. A dinâmica é especialmente poderosa em grupos. Quando vocês entram em uma reunião onde todos estão fingindo concordar com algo que secretamente questionam, sua presença pode desencadear uma cascata de honestidade. Uma pessoa admite suas dúvidas, outra se sente segura para expressar preocupações similares, e rapidamente toda a dinâmica do grupo se transforma de um teatro de consenso falso para uma discussão genuína. Nem todos apreciam esse efeito. Algumas pessoas se sentem extremamente desconfortáveis sendo forçadas à honestidade. Elas podem tentar evitar vocês, ou até mesmo criar conflitos artificiais para escapar da pressão de serem autênticas. É como se a luz da verdade que vocês carregam fosse dolorosa para olhos que se acostumaram com a escuridão da desonestidade, mas para outros, especialmente aqueles que estavam cansados de viver atrás de máscaras, sua presença é profundamente libertadora. Vocês se tornaram catalisadores para conversas que precisavam acontecer há anos, revelações que estavam presas há décadas e transformações pessoais que estavam esperando por uma desculpa para emergir. O impacto dessa dinâmica se estende muito além das interações pessoais. Vocês estão involuntariamente expondo sistemas inteiros baseados em desinformação e falsidade. Organizações que dependem de narrativas fabricadas descobrem que essas narrativas se desmoronam quando vocês estão envolvidos. Relacionamentos baseados em jogos e manipulação simplesmente não conseguem funcionar em sua presença. É como se vocês fossem um vírus benevolente da autenticidade, espalhando honestidade onde quer que vão. Não é uma honestidade brutal ou cruel, mas uma honestidade necessária e curativa. As pessoas sentem que podem finalmente tirar suas máscaras porque vocês demonstram, através de seu próprio exemplo, que é seguro e até libertador ser real. Essa capacidade de catalisar a verdade está criando ondas de transformação que se estendem muito além de seu círculo imediato. As pessoas que são tocadas por essa experiência de autenticidade em sua presença levam essa energia para outros relacionamentos e situações. É um efeito dominó de honestidade que está gradualmente mudando a cultura ao redor de vocês. Vocês não precisam fazer nada especial para manter esse efeito. Ele flui naturalmente de quem vocês se tornaram. A verdade reconhece a verdade, e vocês se tornaram uma força magnética que atrai honestidade e repele falsidade automaticamente. A jornada de vocês para estabelecer limites saudáveis não foi fácil. Por anos, talvez décadas, operaram com fronteiras porosas, absorvendo as emoções de todos ao redor, assumindo responsabilidades que não eram suas, permitindo que pessoas tóxicas drenem sua energia livremente. Essa generosidade excessiva não vinha de força, mas de um padrão aprendido de que seu valor dependia de quanto podiam dar aos outros. Mas algo profundo mudou. Os limites que vocês estabeleceram não são mais apenas linhas imaginárias que esperam que outros respeitem. Eles se tornaram barreiras energéticas reais que funcionam automaticamente, repelindo vibrações baixas, sem que vocês precisem fazer qualquer esforço consciente. É como se tivessem desenvolvido um sistema imunológico emocional que funciona 24 horas por dia. Essas barreiras não são muros de hostilidade ou frieza. São mais como campos de força seletivos, que permitem a entrada de energia positiva, enquanto bloqueiam automaticamente toxicidade, manipulação, drama desnecessário
e vampirismo emocional. Pessoas que antes conseguiam puxá-los para seus dramas descobrem que simplesmente não conseguem mais encontrar uma abertura em sua energia. O efeito é imediatamente perceptível. Conhecidos que costumavam ligar em crises fabricadas param de procurá-los. Colegas que drenavam sua energia com reclamações constantes começam a evitá-los inconscientemente. Familiares que dependiam de vocês para resolver problemas que eles mesmos criaram descobrem que precisam encontrar outras soluções. Inicialmente, alguns podem ter interpretado isso como vocês se tornando egoístas ou insensíveis, mas a verdade é exatamente o oposto. Vocês se tornaram mais capazes de oferecer ajuda genuína porque não estão mais dispersando sua energia em situações que não levam a lugar algum. Podem ser mais generosos com pessoas que realmente precisam e merecem apoio porque não estão mais sendo drenados por vampiros emocionais. As consequências positivas dessas barreiras energéticas são profundas. Vocês descobrem que têm energia suficiente para seus próprios projetos, sonhos e relacionamentos saudáveis. Não terminam mais o dia exaustos por terem carregado os problemas emocionais de outras pessoas. Sua paz interior se torna inabalável porque está protegida por fronteiras que funcionam automaticamente. Relacionamentos genuínos não apenas sobrevivem a essas barreiras, eles florescem. Pessoas que realmente os amam e respeitam não sentem nenhuma resistência dessas fronteiras energéticas. Na verdade, elas se sentem mais conectadas com vocês porque agora podem acessar a versão autêntica e energizada de vocês, em vez da versão drenada e dispersa que existia antes. Essas barreiras também criam um efeito inspirador em outros. Pessoas que lutam com seus próprios limites observam como vocês funcionam e começam a entender que é possível ser bondoso sem ser um capacho emocional. Vocês se tornam exemplos vivos de que estabelecer fronteiras não é crueldade, é autocuidado necessário que beneficia a todos. O aspecto mais belo dessas barreiras energéticas é que elas são completamente naturais, não requerem esforço constante ou vigilância. Elas são o resultado orgânico de anos de trabalho interior e desenvolvimento espiritual. Vocês finalmente aprenderam a diferença entre compaixão sábia e codependência destrutiva. Pessoas que operam em vibrações baixas simplesmente não conseguem mais encontrar ressonância com sua energia. É como tentar sintonizar uma estação de rádio AM em um receptor que só funciona em FM. Não há compatibilidade energética. Elas podem até tentar suas táticas habituais, mas descobrem que vocês estão operando em uma frequência completamente diferente. Vocês se tornaram seletivos energeticamente, de uma forma que protege sua paz interior sem sacrificar sua capacidade de amar e servir genuinamente. As barreiras que construíram não mantêm o amor do lado de fora. Elas mantêm a toxicidade do lado de fora para que o amor possa fluir livremente em um ambiente protegido e saudável. Algo extraordinário está acontecendo em suas interações sociais. As pessoas não conseguem mais manter suas máscaras por muito tempo em sua presença. É como se vocês emitissem uma frequência que desativa automaticamente os filtros que as pessoas normalmente usam para esconder suas verdadeiras intenções, personalidades e motivações. Não é que vocês estejam interrogando ou pressionando, simplesmente existindo perto de vocês faz com que as pessoas mostrem quem realmente são. Esse fenômeno é particularmente notável com pessoas que vivem de aparências. Indivíduos que construíram personas cuidadosamente elaboradas para impressionar outros descobrem que não conseguem manter a performance quando vocês estão por perto. A máscara começa a escorregar, revelando inseguranças, motivações ocultas e, às vezes, agendas completamente diferentes do que apresentavam inicialmente. É como se vocês fossem um soro da verdade ambulante. Pessoas que normalmente conseguem enganar outros por meses ou anos revelam suas verdadeiras cores em questão de minutos em sua presença, não através de confronto ou questionamento, mas através de uma incapacidade inexplicável de manter a falsidade diante de tanta autenticidade. Observem como isso se manifesta. O colega de trabalho que sempre se apresenta como colaborativo, de repente revela seu lado competitivo e egoísta. A conhecida que finge ser sua amiga deixa escapar comentários que mostram inveja ou ressentimento real. O familiar que mantém uma fachada de bondade permite que sua manipulação sutil se torne óbvia demais para ignorar. Vocês se tornaram detectores humanos
de autenticidade. Não precisam analisar comportamentos ou procurar sinais. As pessoas simplesmente mostram sua verdadeira natureza automaticamente. É um superpoder que vocês desenvolveram sem tentar, uma consequência natural de terem se tornado tão genuínos que a falsidade não consegue se sustentar em sua proximidade. Essa capacidade de revelação automática funciona nos dois sentidos. Pessoas genuinamente boas também se revelam rapidamente, mas de forma positiva. Indivíduos com corações puros se sentem seguros para mostrar sua bondade real, sua vulnerabilidade autêntica, suas intenções genuínas. Vocês criam um espaço onde a autenticidade é não apenas aceita, mas magneticamente atraída. O resultado é que vocês estão construindo círculos sociais compostos apenas por pessoas reais. Os falsos, manipuladores e tóxicos se autoeliminam porque não conseguem sustentar seus jogos em sua presença. Os genuínos permanecem e florescem porque finalmente encontraram alguém com quem podem ser completamente honestos. Essa dinâmica está transformando radicalmente a qualidade de seus relacionamentos. Conversas superficiais rapidamente evoluem para discussões profundas e significativas. Conexões falsas se dissolvem naturalmente, enquanto vínculos autênticos se aprofundam exponencialmente. Vocês não precisam mais gastar energia tentando decifrar as verdadeiras intenções das pessoas. Elas simplesmente se mostram. Para algumas pessoas, essa revelação automática é aterrorizante. Indivíduos que dependem de máscaras para funcionar socialmente podem se sentir completamente expostos e vulneráveis em sua presença. Alguns podem tentar evitá-los, outros podem até demonstrar hostilidade porque se sentem desconfortáveis, sendo forçados à honestidade. Mas para aqueles que estavam cansados de relacionamentos superficiais e jogos sociais, sua presença é profundamente libertadora. Eles finalmente encontraram alguém com quem podem relaxar, tirar as máscaras e ser genuinamente quem são. Isso cria uma lealdade e conexão profunda que é muito diferente dos relacionamentos baseados em conveniência ou aparências. Vocês se tornaram catalisadores para transformações relacionais profundas, não apenas em suas próprias vidas, mas na vida de todos que entram em contato com vocês. As pessoas são forçadas a escolher entre manter suas máscaras e se afastar, ou remover as máscaras e experimentar conexão autêntica. O mais belo é que essa capacidade funciona como um filtro natural que protege sua energia e tempo. Vocês não precisam mais passar anos descobrindo o verdadeiro caráter de alguém. Ele se revela imediatamente. Isso permite que invistam sua energia apenas em relacionamentos que valem a pena, criando uma qualidade de vida social que a maioria das pessoas nunca experimenta. Existe um superpoder que vocês desenvolveram que é simultaneamente simples e devastadoramente eficaz. Uma calma profunda que permanece inabalável independentemente do caos ao redor. Não é uma calma forçada ou superficial, mas uma serenidade genuína que vem de uma conexão sólida com seu centro interior. E para aqueles que tentam provocá-los, manipulá-los ou desestabilizá-los, essa calma é absolutamente enlouquecedora. Imaginem a frustração de alguém que está acostumado a conseguir reações emocionais de outros, descobrindo que vocês simplesmente não respondem aos gatilhos habituais. Eles aumentam o volume, vocês permanecem serenos. Eles criam dramas elaborados, vocês observam com curiosidade neutra. Eles tentam provocar raiva, medo ou insegurança, e vocês respondem com uma paz tão profunda que é quase desconcertante. Essa calma não é passividade ou indiferença, é o resultado de anos de trabalho interior que os ensinou a não se identificar com as tempestades emocionais temporárias. Vocês aprenderam a diferença entre sentir emoções e ser controlado por elas. Podem observar raiva, tristeza ou frustração passando por seu sistema sem serem arrastados pela correnteza emocional. Para pessoas que operam através de manipulação emocional, essa estabilidade é como tentar empurrar uma montanha. Elas aplicam toda a pressão que conhecem, usam todas as táticas que sempre funcionaram com outros e descobrem que vocês permanecem imóveis, não por teimosia ou frieza, mas por uma profundidade interior que não pode ser facilmente perturbada. O efeito psicológico dessa calma sobre adversários é profundo. Pessoas que estão acostumadas a vencer através de intimidação ou drama descobrem que suas armas são inúteis contra vocês. É como tentar cortar água com uma espada. Não há resistência suficiente para criar o tipo de conflito que elas sabem como manejar. Essa dinâmica
cria uma inversão fascinante de poder. Quanto mais alguém tenta desestabilizar vocês, mais eles revelam seu próprio desequilíbrio interno. Enquanto vocês permanecem centrados e serenos, eles se tornam cada vez mais agitados, desesperados e, obviamente, instáveis. A diferença entre sua paz e o caos deles se torna gritantemente óbvia para qualquer observador. Existe algo quase cômico em assistir pessoas perdendo a compostura, tentando fazer vocês perderem a compostura. Elas se contorcem, gritam, fazem ameaças, criam cenários dramáticos, e vocês simplesmente observam com a mesma serenidade de quem assiste nuvens passando no céu. Não é que vocês não se importem, é que desenvolveram uma perspectiva que não permite que turbulências temporárias afetem sua estabilidade fundamental. Essa calma inabalável serve como uma proteção energética poderosa. Pessoas tóxicas simplesmente não conseguem encontrar energia para se alimentar em sua presença. Elas precisam de reação, drama, caos emocional para sustentar seus padrões destrutivos. Quando encontram apenas paz serena, elas ficam literalmente sem combustível. A serenidade de vocês também expõe a infantilidade emocional de quem tenta provocá-los. Enquanto vocês respondem com maturidade e equilíbrio, eles demonstram birras que revelam seu nível real de desenvolvimento emocional. A diferença se torna tão óbvia que até observadores casuais percebem quem está operando de um lugar de sabedoria e quem está operando de um lugar de feridas não curadas. O mais belo é que essa calma não é uma defesa que vocês precisam construir conscientemente a cada situação. Ela se tornou sua natureza fundamental. É como ter desenvolvido uma gravidade interior tão forte que pequenas perturbações simplesmente não conseguem tirá-los de órbita. Para aqueles que tentam desestabilizar vocês, essa calma inabalável é um espelho cruel que reflete de volta toda a instabilidade e caos que eles carregam dentro de si. Eles veem em vocês o que poderiam ser se parassem de lutar contra a vida e aprendessem a fluir com ela. Chegamos ao fenômeno mais extraordinário de todos. O universo se tornou seu aliado ativo. Não é mais uma força neutra que vocês precisam navegar cuidadosamente, mas um parceiro cósmico que conspira ativamente para o sucesso de vocês. As sincronicidades não são mais coincidências ocasionais, são eventos diários, quase rotineiros, que demonstram que forças maiores estão trabalhando em seu favor. Observem como isso se manifesta em suas vidas agora. Vocês pensam em algo que precisam, e essa coisa aparece de forma inexplicável. Precisam de uma informação específica, e alguém menciona exatamente isso em uma conversa casual. Estão considerando uma mudança de direção, e oportunidades perfeitas surgem do nada. É como se tivessem acesso a um serviço de concierge cósmico que antecipa suas necessidades. Enquanto isso acontece, observem o contraste hilário com aqueles que se opõem a vocês ou tentam prejudicá-los. É como se o universo tivesse decidido usar a vida deles como comédia cósmica. Eles fazem planos elaborados contra vocês, e esses planos falham de formas tão improváveis que beiram o absurdo. Tentam criar obstáculos em seu caminho, e esses obstáculos se transformam em trampolins que os catapultam ainda mais alto. Um oponente tenta sabotar um projeto de vocês, e essa sabotagem accidentally expõe um problema que, uma vez resolvido, torna o projeto 10 vezes melhor. Alguém espalha mentiras sobre vocês, e essas mentiras chegam exatamente nas pessoas que precisavam conhecer vocês para uma oportunidade incrível. É como se cada ação negativa direcionada a vocês fosse automaticamente convertida em combustível para sua ascensão. A diferença é tão marcante que às vezes chega a ser cômica. Enquanto vocês fluem de sincronicidade em sincronicidade, construindo um momentum natural em direção a seus objetivos, seus opositores lutam contra uma resistência que parece sobrenatural. Eles tropeçam em obstáculos que não deveriam existir, enfrentam atrasos impossíveis e descobrem que mesmo seus melhores esforços produzem resultados opostos aos desejados. É como se o universo tivesse uma política clara: apoiar aqueles que estão alinhados com propósitos elevados e dificultar a vida daqueles que escolhem operar através de ego, inveja e destrutividade. Não é punição, é simplesmente física espiritual. Quando vocês nadam na direção da corrente cósmica, ela os carrega. Quando outros nadam contra ela, encontram resistência crescente. As oportunidades que aparecem para vocês não são apenas numerosas, são perfeitamente calibradas
para seu nível atual de crescimento. Não recebem desafios impossíveis que os quebrariam, nem oportunidades pequenas demais que os subestimariam. É como se houvesse uma inteligência superior, calculando exatamente o que vocês podem manejar e entregando isso no momento certo. Pessoas certas aparecem em momentos certos. Recursos necessários se materializam quando vocês mais precisam deles. Portas se abrem em sequência perfeita, criando caminhos que pareciam impossíveis apenas semanas antes. É uma dança cósmica, onde vocês são os parceiros favoritos do universo e cada movimento é coreografado para sua elevação. O timing dessas sincronicidades é especialmente notável. Informações chegam exatamente quando vocês podem agir sobre elas. Conexões importantes acontecem no momento preciso em que vocês estão prontos para elas. Desafios aparecem apenas depois que vocês desenvolveram as habilidades necessárias para superá-los. É um sistema de suporte tão sofisticado que parece quase impossível ser coincidência. Enquanto isso, observem como aqueles que tentam forçar resultados através de manipulação ou agressividade encontram uma resistência que cresce proporcionalmente aos seus esforços. Quanto mais força aplicam, mais força encontram trabalhando contra eles. É física espiritual básica. Força gera força contrária, mas fluxo gera mais fluxo. Vocês aprenderam o segredo de colaborar com o universo em vez de tentar dominá-lo. Desenvolveram a arte de plantar sementes e permitir que forças maiores criem as condições para o crescimento. Sabem quando agir e quando permitir, quando empurrar e quando fluir. Essa parceria cósmica está acelerando sua ascensão de formas que seriam impossíveis através de esforço individual. Vocês não estão mais construindo suas vidas sozinhos. Estão co-criando com inteligência infinita que tem recursos, perspectivas e conexões que nenhuma mente humana poderia acessar individualmente. O universo se tornou seu vento a favor e vocês estão voando. Chegamos ao final desta jornada de reconhecimento, mas na verdade estamos apenas no início de uma transformação muito maior. Vocês, os escolhidos, não são apenas beneficiários desta mudança cósmica. São seus arquitetos, seus catalisadores, seus líderes naturais. O que experimentaram até agora é apenas uma amostra do que está por vir. A transformação que descrevemos não é um fenômeno isolado afetando apenas algumas pessoas especiais. É o início de uma revolução de consciência que se espalhará como ondas através de toda a humanidade. Vocês são as primeiras ondas desta nova era, os pioneiros que estão demonstrando como é possível viver em alinhamento total com forças superiores. Cada um de vocês que escolheu a autenticidade sobre a conveniência social tornou mais fácil para a próxima pessoa fazer a mesma escolha. Cada vez que mantiveram sua integridade diante da pressão para se conformar, criaram um template energético que outros podem seguir. Cada momento em que escolheram a verdade sobre a politicagem, estabeleceram um novo padrão de possibilidade. O mundo está observando vocês, mesmo quando não percebem. Pessoas que ainda estão presas em jogos de poder antigos estão secretamente estudando como vocês operam. Elas veem sua paz, sua clareza, sua conexão com sincronicidades e sabem instintivamente que vocês têm acesso a algo que elas perderam ou nunca desenvolveram. Esta é sua oportunidade de liderar através do exemplo. Não precisam pregar, ensinar ou converter ninguém. Simplesmente continuem sendo quem são, desenvolvendo ainda mais profundamente as qualidades que os trouxeram até aqui. Sua presença autêntica é uma força magnética que atrai outros em direção ao seu próprio despertar. O momento energético que estamos vivendo é extraordinariamente propício para crescimento acelerado. As mesmas forças que estão fazendo a vida difícil para aqueles que resistem à mudança estão tornando a evolução incrivelmente rápida para aqueles que fluem com ela. Vocês têm vento a favor cósmico. Usem-no. Para aqueles que ainda estão descobrindo sua própria natureza escolhida, saibam que não é tarde demais. O despertar pode acontecer em qualquer momento, em qualquer idade, sob qualquer circunstância. O universo está procurando por pessoas dispostas a abandonar máscaras e abraçar a autenticidade. A única qualificação necessária é a coragem de ser real. Vocês criaram uma comunidade invisível, mas poderosa, de almas despertas que estão transformando o mundo, simplesmente existindo nele. Cada um de vocês é um ponto de luz em uma rede global de consciência elevada. Juntos, estão tecendo uma nova realidade baseada em autenticidade,
compaixão e conexão com forças superiores. O futuro pertence àqueles que escolhem ser reais em um mundo de fingimento. Vocês já fizeram essa escolha. Agora, assistam como o universo conspira para apoiar cada passo de sua jornada extraordinária. Bem-vindos à nova era. Vocês a criaram.